ao som do Coringa. Quer concorrer a R$ 500 do bolão e ao sorteio de uma camisa oficial toda semana? Clube de vantagens da S1 Live. O link tá na descrição. Vamos aproveitar então rapidinho e falar, porque a gente estava falando de mercado, para a gente fechar essa parte de mercado, porque surgiu aí, né, informações sobre a questão do Michael, volante do Corinthians, e aí eu vou até pegar um adendo, porque eu acho que é impressionante como Michael recusa o Flamengo, tem várias coisas que são que botam como principal notícia, mas a principal é pouco debatida, que são os 11 meses de atraso, né, que eu acho que isso é muito grave, que o Michael tem com o Corinthians de direito de imagem. O que de verdade aí você soube sobre Flamengo e Michael? Houve proposta, não houve, existiu recusa? Dá tua informação aí para a galera. Olha, a informação que eu tenho é o seguinte: há um mês e pouco, o Flamengo procurou o Shakhtar e fez uma espécie de uma consulta e acenou com 3 milhões de euros. O Shakhtar pediu algo em torno do dobro e não houve mais conversas. Curiosamente, um mês e pouco depois, essa história vazou. Há quem diga que o Flamengo fez uma outra proposta nesses últimos dias. E se fez ou não é indiferente. O fato é o Flamengo não chegou a um acordo financeiro com o Shakhtar, nem chegou a evoluir uma discussão. Diante disso, me diga uma coisa: como é que o Michael poderia dizer sim ao Flamengo? Alguém sabe a resposta? Eu procurei e não encontro. Se o cara ele é jogador do time ucraniano emprestado ao Corinthians, como ele poderia dizer sim ao Flamengo? Não tem como dizer sim ao Flamengo. Como o Gabigol não poderia dizer sim ao Corinthians, ele tem contrato com o Flamengo. Então, o que aconteceu foi que colocaram aí, de alguma forma, esse assunto na pauta. Algumas pessoas trataram como se fosse uma novidade. Eu acho que teve gente que errou e depois não quis admitir o erro da apuração e depois ficou vendendo outras histórias aí, um negócio muito confuso, enfim. Mas não faz sentido. Como é que o cara vai dizer não se ele não pode dizer sim? Ele não pode dizer sim ao Flamengo. O Flamengo não fez acordo. Agora, se o Flamengo chegasse num consenso com o Shakhtar, olha, Shakhtar, eu tenho tantos milhões, e o Shakhtar fala, eu vendo, e o jogador fala, não, eu quero ficar no Corinthians, aí sim ele está dizendo não ao Flamengo, correto? Aí está dizendo, agora, se o Flamengo não teve acordo com o Shakhtar, não tem como ele dizer sim. Se ele não tem como dizer sim, ele não pode dizer não, gente. Isso é um absurdo, isso é um devaneio. Isso é a agenda positiva do Corinthians. Que é a pior coisa que pode acontecer para o Corinthians hoje é isso. Hoje o corintiano comemora empate com o Palmeiras. Ganharam um jogo nos últimos 15 contra o rival. 1 em 15. Olha que absurdo. Aí comemorou, foi a Batalha de Barueri. É isso que o Corinthians comemora hoje? No final de semana, venceram na última bola o jogo com o Santo André, pior time do Campeonato Paulista. E aí vem um dirigente e fala, não, mas o espírito de luta voltou. Pô, legal, vamos comemorar que voltou o espírito de luta. Como se o problema do Corinthians fosse só o espírito de luta, né, gente? E agora, não, vamos comemorar porque o Michael disse não ao Flamengo. Mas ele não podia dizer sim. Na verdade, não aconteceu nada. O que aconteceu foi que a situação provocou uma reação da diretoria do Clube Paulista de buscar ali um acordo com o jogador para pagar, segundo a apuração dos companheiros aí que cobrem o dia a dia do clube, 11 meses de direito de imagem atrasado. Então não tem como dizer não, entendeu? E assim, e se tivesse um acordo entre Flamengo e Shakhtar, eu acho muito pouco provável que o jogador dissesse não, meu amigo. Muito pouco provável. A não ser que o Corinthians falasse, mas aí tem uma cláusula, eu vou liberar, mas vai gerar dívida, aí talvez ele mudasse de ideia. Entendeu? Porque não faz o menor sentido. Assim, nada disso faz sentido. Repetindo, não houve acordo. Se não houve acordo, como é que você pode dizer sim? Se não pode dizer sim, também não tem não. Você não tem opção, entendeu? Você não tem opção. Não tem opção. É a mesma coisa que fala assim, o Mauro disse não para o vendedor de um carro de R$1 milhão. Eu não posso dizer assim, não vou comprar um carro de R$1 milhão, então como é que eu vou dizer não para ele? Não digo nem sim nem não. Simplesmente ele não vai me oferecer isso, não vai acontecer essa conversa. Ponto. Piada isso. E resumindo então, né, Mauro, não teve nem notificação. O Corinthians não foi notificado, né? Nem não, porque não teve acordo. O Flamengo não chegou a um consenso com o clube ucraniano com relação a valores. A conversa começou e nasceu morta, entendeu? Ofereceu uma grana, os caras pediram muito mais e não avançou. Aí falaram que o Flamengo ofereceu 6 milhões. A minha informação foi de que não chegou a isso, não. Que eles pediram, mas que não houve essa proposta de 6 milhões. E sim, em torno de 3, que é mais ou menos quanto o Flamengo pode embolsar com a venda do Thiago Maia. E se chegasse a 4, seria o dinheiro do Mateuzinho, por exemplo. Né?
O Thiago Maia, o Flamengo só tem 50%, por isso o valor é esse. Uma parte vai ficar com o Lille se houver o acordo, tá? E essa venda de agenda positiva, eu acho que ficou muito clara, né, André? Porque se você pega o Twitter do Corinthians, um pouco depois disso tudo, né, das matérias que saíram, né, é a foto do Michael, né, e aí o Corinthians escrevendo, isso aqui é Corinthians, né? Então, enfim, se isso não é venda de agenda positiva, né, André? É um modus operandi dessa diretoria do Corinthians, né? Muita fumaça, muita cortina de fumaça para cobertar os problemas, né? As coisas esquisitas lá de anunciar jogador sem ter nada assinado, sem ter nada pago e devendo a jogador. Essa história do Matias Rojas é um negócio, é uma vergonha. Em 2024, um clube com a receita do Corinthians passar por esse tipo de situação, a situação do Lucas Veríssimo. Então, assim, é difícil você acreditar em alguma coisa vinda de lá. Agora, para mim, eu vou fazer um outro recorte. O que mais me impressionou foi, assim, como no dia seguinte à questão resolvida do Léo Ortiz, houve uma necessidade imensa de se criar outra história. Na verdade, no dia seguinte do Léo Ortiz foi o William Carvalho e depois foi o Maicon. É por isso que eu estou falando que até o Flamengo definir quem é esse jogador aí em abril, nossa, vai ter muito nome. Lógico que agora vai ser uma coisa mais limitada, porque é só dentro do Brasil, mas bota aí 10, 15 nomes aí, que vai aparecer em capa de tudo que é vídeo de YouTube, com nada. Alguém falou, surgiu uma informação aqui, não se sabe de onde, e o jogador vira um nome ali, que aí todo mundo vai falar, e aí, esse jogador é bom, é ruim e tal, e não tem nada. Então, acho que, assim, é uma indústria, cuidado, você está sendo manipulado pela indústria das contratações, da forçação de barra com contratação de mercado, para você ficar ansioso o tempo todo. E olha, o que tem de gente aí viciada nessa dopamina aí de contratação, que todo dia tem que ter uma novidade, não pode ter uma estabilidade, não pode ter um dia sem... Eu me lembro que quando eu era mais jovem, quando só tinha as rádios, Globo Esporte, né? Essas coisas que a gente tinha antes, só limitada a isso. Às vezes você só ia se informar mesmo do seu clube na véspera do clássico, na antivéspera do clássico, né? Aí você ia ver o que estava acontecendo e tal. Hoje as pessoas ficam fechadas nessa bolha dos seus clubes, então precisa de notícia todo dia, precisa de novidade todo dia. E às vezes a melhor novidade para um time de futebol é não ter novidade. Tá tudo funcionando. É o quê? O time tá lá, o elenco tá completo, o time tá jogando bem, a coisa tá funcionando e a expectativa é para jogar no fim de semana para ganhar o jogo. Para jogar bem e ganhar o jogo. O noticiário é esse. Mas hoje não satisfaz, porque a pessoa tá fechada numa bolha só sobre isso e aí ela não vê mais nada sobre nada. Então ela quer notícia, quer novidade todo dia, quem é o próximo, quem é a contratação e tal, e tá num ciclo, assim, alucinado nisso, né? Então a gente, pelo menos aí, eu até terminei minha coluna hoje falando, né? A boa notícia para essa galera fissurada nisso, nessa questão de contratação, é que até abril ainda tem mais um. Ainda tem mais um último cartucho aí para vocês se agarrarem nele e 1000 nomes vão surgir aí, né? Em todos os lugares vão surgir nome de jogadores aí que podem vir para o Flamengo, mas pelo jeito vai vir só um. Até porque o próprio empresário, representante de jogador, pode oferecer ao Flamengo e deixar vazar. Fulaninho ali foi oferecido, só não está analisando, né? Ele não tem nada, oferecido e é engavetado. Acontece muito isso. Marcelo Santos falou aqui, eu lembrando do Serginho ter tomado as dores do Zico quando sofreu a entrada do Márcio Nunes. Ele pegou o Márcio na pancada. Marcelo Santos falando aqui. E tem mais um superchat do Fabinho S.A., outro superchat do Fabinho S.A. Mauro, nosso Vampeta disse que ele foi jogar na Jamaica com Chulapa.
O mesmo queria bater no René Simões, quebrou o nariz de um jamaicano no jogo, em vez de falar sorry, ele falou congratulations. Tá aqui o Fabinho contando a história do Céu. Mas você quebra. Parabéns, amigo, quebrou o nariz. Ai, meu Deus. Ai, meu. Esses causos. O professor René Simões, pô. Esses causos do futebol aí são muito bons, né? Galera, vai dando like aí, estamos com. Já chegamos até 6.000 pessoas aí na live. Vai dando like, que é muito importante. Se inscreve no canal, que é fundamental para o nosso crescimento também, tá? E deixa o like que é importante aí. O programa Na Área está no ar toda segunda e quinta-feira, às 11 da manhã.